Olá, graça e paz em nome de Jesus. Neste domingo, quero compartilhar um pouco da palavra ao seu coração em nome de Jesus, para que possamos fortalecer a nossa alma, nosso espírito, né? E a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Irmãos, aonde você estiver, um coração enganoso é um coração sem remédio. A Bíblia diz que é um coração enfermo, um coração doente. E a Bíblia diz assim, era o pecado de Judá naquela época. Ele não podia ser apagado facilmente. E era como escrita, ou seja, cravada no coração, como um ponteiro de ferro. É a Bíblia que diz isso. Amados, chegou até o ponto de criar raízes, ou seja, na vida da nação de Judá, ou seja, falava com falsidade um com os outros, com lábios bajuladores. A Bíblia diz que com o coração fingido, enganoso, o pecado estava de tal maneira que já não podia purificar. As palavras de Deus estão falando isso aos nossos corações neste domingo. E a Bíblia diz, temos que tomar um exemplo lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 17 e 18, Temos que atentar a isso. Olhos altivos, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa, mentiras, contenda entre os irmãos. Meus amados, essas coisas aborrecem o Senhor, temos que atentar a isso, temos que colocar isso nos nossos corações, irmãos. E a sétima, a sua alma abomina, E assim era o pecado de Judá. A Bíblia diz isso, que estavam em pecados como um clanco minado, como uma ferida minada. O próprio coração daquele povo estava assim. E a Bíblia diz lá no versículo 5, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, aquele homem que confia em si mesmo, aquele homem que se afasta de Deus. Amados, por quê? Porque o homem que se afasta do Senhor, o homem que se afasta da palavra de Deus, ele será como uma tamarqueira. A Bíblia está falando isso aos nossos corações, como um arbusto solitário no deserto. Morrerá nos lugares secos e desertos. A Bíblia está dizendo isso. Aquelas pessoas que andam longe da palavra de Deus. Então temos que atentar para isso, amado. Mas o homem que confia no Senhor, esse é bendito. Coloque isso na tábua do seu coração. O homem que confia no Senhor, esse bendito. No versículo 7, a Bíblia diz que bendito o homem que confia no Senhor e tem a esperança nele, só no Senhor. Ou seja, o que atenta prudentemente para a palavra de Deus, tudo aquilo que aqui está escrito. O homem que ele vai achar o bem, E o que confia no Senhor será bem-aventurado, será feliz. A Bíblia diz, meus queridos, no versículo 8, que será como uma árvore plantada junto às águas. Ou seja, vamos entender, primeiro, o que confia no Senhor, o que confia na palavra de Deus, o que confia, as suas raízes são estendidas, para o ribeiro. O segundo, não se preocupa com o calor, as suas folhas elas ficam verdes o ano todo. Amado, na sequidão, na seca, não para de dar frutos. No deserto, não para de dar fruto. Amados, o homem que confia no Senhor, ele é como uma árvore frutífera. Então, tudo que ele faz será bem sucedido, porque, amigos, o Senhor esquadrinha os nossos corações, esquadrinha o seu coração. Amados, os nossos pensamentos, cada um, temos que colocar a nossa mente com as coisas do lado alto. O nosso proceder, temos que ficar sempre atentos, a palavra de Deus, o nosso proceder segundo o fruto das suas obras, segundo o fruto das nossas obras. Amém? E
Aonde você estiver, confie no Senhor e na força do seu poder. Porque, meus queridos, a nação de Judá, naquela época, havia abandonado o Senhor. E hoje em dia não é diferente. Irmãos, todo aquele que deixam o Senhor serão envergonhados. É a Bíblia que está falando isso. Não queira isso para a sua vida, porque o Senhor é a fonte de águas vivas nas nossas vidas. Todos nós possuímos raízes. Você possui raízes. Então, meus queridos, o que precisa para que o Senhor possa agir na sua vida, o que precisa para o Senhor abençoar a sua vida? Jesus é a fonte, então procure Jesus. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Você crê nessa palavra? Quem crê, meus queridos, nele, em Jesus, nunca terá sede espiritual. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor para o seu coração. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Eu estava aqui meditando num domingo na palavra de Deus, aí surgiu essa meditação do pecado de Judá, né? E a palavra diz, né, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem conhecerá? Então, Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço e um bom final de semana, um bom domingo para vocês em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Forte abraço.